por esse dia, por esse domingo, por esse dia de descanso, né? Nada melhor que a gente começar a semana por aqui, né? Mais um domingo. E não apenas só mais um domingo, mas como a gente sempre fala, é mais um dia de poder encontrar o Senhor nessa casa, meio a uma semana sempre turbulenta, sempre difícil, a gente poder parar e escutar aquilo que Deus está comunicando, está falando para nós, também aprender da palavra dele, também adorar, também ter comunhão com os irmãos. Isso tudo a igreja do Senhor ela nos proporciona, amém? Queria ler com vocês João capítulo 17, versículo do 1 ao 9, a gente vai ler, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 17, do 1 ao 9. Diz assim, ó: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que eles conhecessem a vida eterna, a todos aqueles que deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Amém? Essa, para mim, é uma das passagens, para mim, é uma das passagens mais importantes, assim, na Bíblia, falando eu, tá? Para mim, porque vira e mexe eu volto em João 17, que é o próprio Jesus fazendo uma oração ao Pai, ao Deus Pai. E ele olha e a gente vê Jesus colocando sentimento, emoção, explicando ao Pai cada palavra, cada vírgula que a gente vê aqui, a gente pode ver e sentir as emoções de Jesus. Talvez se tu ler de relance uma vez só, isso talvez não consiga extrair, mas a gente podendo ler e reler essa passagem, ela tem mais outros versículos aqui, a gente pode sentir esse sentimento de Jesus ao fazer essa oração. E o mais legal de tudo que eu acho é a parte onde Jesus ora por nós. Isso tem um grande sentido para nós, para a nossa fé, né? Saber que o próprio Jesus ele veio à terra, sendo Deus, e ele orou por nós antigamente. Isso, para mim, é uma das partes mais legais, é saber que Jesus ele orou por nós. Então, é uma palavra de Jesus que ela é tão profunda, porque ela é a oração de Jesus ao próprio Deus Pai. A gente vê Jesus aqui depositando todo o seu sentimento, as suas emoções, e também faz essa súplica por nós. Se a gente quiser olhar essa oração, esse trecho da Bíblia, com um olhar muito distante, assim, sabe? Pensando que, não, isso aqui não tem a ver comigo, ou sei lá, eu não quero saber que Jesus está orando por mim. Mas a gente pode ver uma coisa muito legal quando a gente relê e relê essa passagem, ver o amor de Deus e o amor do Filho com o Pai. A unidade e um modelo perfeito da glorificação da família. Ou seja, a família da Trindade de Deus. A família como uma Trindade, ou a Trindade como uma família. A gente pode ver nesse momento Jesus ele expressando o amor dele ao Pai, porque em alguns momentos ele fala que tu glorificou o Filho, ou tu amou o Filho, a quem tu amaste, aquele que tu amou antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus sempre esteve presente. Então Jesus está fazendo essa relação e talvez de uma certa forma lembrando Deus de algumas coisas entre eles, sabe?
quando tu tem um amigo, quando tu tem um familiar que só tu e ele sabem o que vocês viveram, o que vocês passaram, e daí tu pode chegar para ele e falar: ó, fulano, lembra aquela vez de tal coisa? Aí aqui Jesus está te falando: lembra aquela vez que a gente fundou o mundo? Lembra aquela vez que a gente criou todas as coisas? Então, Jesus ele está num momento tão lindo de oração, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele orando ao Pai e depositando sobre ele todo o amor. Nós podemos ver o amor de Deus com o Filho e o amor do Filho com o Pai. E não só o amor, mas sim a unidade e o modelo perfeito da família. Quando a gente fala em ser família, quando a gente fala sobre família, nosso modelo de família ela precisa ser a família da Trindade, amém? Só que para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre a Trindade, sobre como a família, como a Trindade é uma família. E talvez todos nós aqui a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas a gente não entende que a família é uma Trindade. Então, para a gente entender a nossa referência de família, que muita gente tem uma referência de família, é uma família terrena, uma família que, poxa, os pais não brigam, os filhos são educadinhos, essa é a nossa referência de família, mas na verdade não, na verdade é a família da Trindade. E eu quero, de uma forma bem rápida, explicar de uma forma mais teórica, bem simplificada, sobre o que a gente pode definir sobre a Trindade. A gente pode definir sobre a Trindade, não sei se está bom, o microfone eu estou meio bom. Deixa eu travar a boca. A gente pode definir a Trindade da seguinte forma. Se você quiser anotar aí, a gente pode definir 3 ou 4 coisas que são: Deus existe eternamente, como 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. É um pouco complexo, mas deu para entender? Deus sempre existiu, amém? Isso é uma afirmação. Ele é Deus como 3 pessoas. Cada pessoa delas, Pai, Filho e Espírito Santo, é plenamente Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus. Mas há um só Deus. Ou seja, esses 3 convivem com um só que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em um só Deus, amém? Então são 3 pessoas e um só Deus. Os 3 são Deus. Fiquem com essa. É uma coisa muito. É tão louco de talvez explicar de uma certa forma a Trindade, porque tu não consegue dar um exemplo, né? Aí tem o exemplo da água, não rola também. O exemplo, sei lá, de alguma coisa do universo. Nada consegue explicar a Trindade. Isso é um assunto que há muito tempo eu já vi. E pode ser o pregador mais eloquente, pode ser o cara mais estudado, ele não vai conseguir te passar como a Trindade funciona. Mas é meio que um grupo, sabe? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 apontam para Deus, mas os 3 são Deus. Isso é lindo demais. Isso é um baita pilar, talvez um dos principais pilares da fé cristã, até mesmo do catolicismo, né? Mas a gente, como cristão, muitas vezes a gente não entende isso e a gente, de uma certa forma, a gente acha que um é menor que o outro. Ou a gente acha que, sei lá, eu me apego a Jesus, mas não me apego ao Espírito. Eu me apego a Deus e a Jesus, mas não me apego ao Espírito. Ou me apego ao Espírito Santo e a Jesus não me apego a Deus. Sabe? É como se a gente pensasse que, cara, Deus é o cara do culto de domingo, Jesus é o cara do culto de sábado, assim, de jovens, e o Espírito Santo é aquele que não, é aquele que quando tem uma festa ele chega e vem, sabe? E na verdade não é dessa forma. Os 3 eles são Deus, eles são plenamente Deus. E nenhum é menor que o outro, mas um glorifica o outro em uma relação eterna, amorosa, de perfeita harmonia. Por isso que a gente fala de a família da Trindade, né? Porque os 3 eles agem em perfeita unidade, se movem em harmonia absoluta, compartilham o mesmo amor e o mesmo propósito. A gente pode ver um exemplo disso aqui, e depois a gente vai ver onde a gente quer chegar. Mas no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17, é uma passagem bem conhecida no qual aconteceu o batismo de Jesus, que diz assim, Mateus 3, do 16 ao 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e repousando sobre ele.
Então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Aqui a gente pode ver o propósito e como a Trindade ela age de uma maneira toda junta, sabe? Tá o Deus Filho sendo batizado nas águas, para que se cumprisse, né? Que ele pudesse passar por tudo isso, para que ele se cumprisse o batismo das águas pelo batismo de João. Na hora que ele é batizado, o Espírito Santo de Deus desce como uma bomba e repousa sobre ele, aprovando aquele momento. E o próprio Deus Pai, ele olha o Filho e diz: olha, esse aqui eu tenho prazer nele. Esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho que eu enviei ao mundo por amor de muitos. E a gente vê o próprio Espírito de Deus descendo e repousando e aprovando esse momento. A gente pode ver uma maneira clara da Trindade, e é inegável isso, eles agindo em perfeita unidade, em perfeita harmonia e compartilhando do mesmo amor, do mesmo propósito. Que momento lindo, meus irmãos. A gente procura entender a Trindade, e quando a gente procura entender a Trindade e pensar disso, a gente consegue se encontrar com uma família de Deus, sabe? É saber que, cara, Deus ele é família, e eu posso estar incluído na família dele. Assim como a gente pode cantar aqui, a gente está cantando, a gente está, poxa, se a gente não tivesse unidade, se a gente não tivesse comunhão com Deus, a gente, tipo assim, tu canta uma música sem sentido nenhum, a mesma coisa que tu ligar um rádio, cantar qualquer música secular junto, que sentido que ela vai ter para ti? Uma música sertaneja, ela tem um sentido de um amor proibido, um amor que ficou para trás, alguma coisa desse sentido, e é uma coisa totalmente solitária, né? Tentando expressar aquela, sei lá, meio que uma ingratidão, meio que uma sofrência, e tipo, ela não tem sentido nenhum. Mas quando a gente está falando e se comunicando com o próprio Deus através de música, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é um Deus triuno, que Ele é Pai, Filho, que Ele é Espírito Santo, e a gente se sente parte junto. Quando a gente canta junto, estou usando o exemplo da música aqui, mas tem tantos exemplos. Quando a gente canta junto, todos uma só voz, cantando que Tu és santo, santo. Cara, a gente está junto, a gente está integrado nessa família. E o fato de cantar não quer dizer que tu está integrado à família. Mas tu tá integrado na família, faz muito sentido tu cantar. Amém? Então, é tão lindo nesse momento. É nesse momento do batismo de Jesus a gente vê isso. A própria Trindade trabalhando em conjunto. Jesus glorificando o Pai no batismo, e o Pai se regozijando no Filho, e o Espírito unindo aquele momento todo ali. Então, a família da Trindade, ela é o nosso modelo de família. A gente entendendo, procurando pelo menos entender a Trindade, a gente consegue se encontrar na família de Deus. Então, quando a gente não entende, a gente é tentado a focar ou a gostar de um mais que o outro, né? Quando a gente não entende a família de Deus, a Trindade como uma família, a gente é muito tentado a pensar que, ou melhor, gostar de mais de um. Eu vi um outro dia uma irmã, uma mulher que vive nossa, mas eu estava falando com ela e ela me falou: Canhoto, pois é, sabe que os últimos tempos têm chegado, é isso aí. Então a gente tem que pregar o Novo Testamento, né? Porque Jesus está voltando, ele precisa pregar o Novo Testamento, não é época de pregar o Antigo Testamento. Cara, como assim, velho? Se tipo assim, o próprio Deus enviou o Filho, e o Filho está ali porque o Deus enviou, Deus Pai enviou ele. Como que a gente vai pregar agora só os Evangelhos e todo o Novo Testamento? Porque não, agora o passado ficou para trás. Não existe isso. Deus ele opera nos três, os três operam em conjunto para a humanidade, para que a volta de Jesus aconteça, os três estão operando. Então, a gente é muito tentado, se a gente não entende mais, a gente pensa: eu me converti agora e vou ler os Evangelhos. Eu fico nos Evangelhos e entendo só Jesus como Salvador e amém. Eu não estou dando ênfase nem para o Espírito nem para o Pai. Então, a gente vê muitas até igrejas, né, com nome, sei lá, nas asas do Espírito. Não estou dizendo que é regra, mas é um pouco essa igreja, não. A gente dá ênfase para o Espírito Santo. Ou a gente, sei lá, igreja do Deus Pai e do Deus Filho. Não, a gente é dualista, a gente pensa só nos dois, a gente não pensa no Espírito Santo. Não existe. E a gente muitas vezes é tentado por talvez não procurar entender a Trindade
a gente é muito tentado a isso. E a gente pode até, de uma certa forma, menosprezar o Espírito Santo. Isso eu já vi muito acontecer. E pensar que, cara, agora é a hora do Espírito Santo, ele vai atuar e é com ele. E Deus Pai, Deus Filho fica de lado e agora é com ele. Só que não existe, e muito menos a gente pode menosprezar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Vamos repetir. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é plenamente Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é alguém que está de boa aqui, tipo, Deus Pai, Deus Filho está aqui, e ele está só aqui de boa, admirando. Não, ele está junto com eles. O nosso Deus, ele é um Deus triuno. O nosso Deus, ele é três em um. A gente pode ver em Gênesis 1:26. A gente vê Deus, ele trabalhando em conjunto na criação. Ele fala assim em Gênesis 1:26: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus ele quisesse se referir somente a ele poderia falar: vou fazer agora o homem à minha imagem e semelhança. Mas ele estava falando façamos, ou seja, o Filho e o Espírito estão juntos. Em Gênesis 1:2 a gente vai ver que no versículo fala assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes da criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele se movia, como a gente cantou aqui nessa manhã: Senhor, mova novamente como tu moveu no passado, através do teu Espírito Santo. Então, a gente pode ver que nosso Deus, ele trabalha em conjunto, nosso Deus, ele trabalha em família. Nosso Deus, ele é um Deus relacional. A gente entende que Deus, ele criou o homem por seu próprio prazer. A gente não está aqui meramente por acaso, como eu já falei tantas vezes. A gente não foi criado só por acaso, que, sei lá, quem está fazendo a vida? Falando, sei lá, estou vivendo, estou aí, né? Não morri ainda. Mas não, a gente não está aqui por acaso. A gente está porque um dia Deus nos criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para o próprio prazer dele. Porque Deus, ele ama o relacionamento com a gente. E eu volto aqui, trazendo esse momento para o culto de hoje. Ele adora quando os filhos, ele engrandece o nome dele e honra o nome dele, porque esse é o nosso chamado da criação. Amém, meus irmãos? Então, a gente, muitas vezes, a gente se encontra longe. A gente se encontra longe até mesmo do Deus que nos criou. Sabe aquela semana que a gente não quer orar, a gente não procura Deus, a gente se acha tão longe de Deus? E eu sempre falei isso, né? Que o fato de estar tão longe de Deus, nada mais é que um passo só de Deus. Não existe um lugar tão longe assim de Deus. Ah, por que tu está tão longe de Deus? Ah, porque eu pequei muito mais na semana passada. Ou porque eu fiz coisas muito mais erradas que num outro tempo. Mas, cara, tudo isso, na verdade, está a um passo apenas de Deus. Tem uma frase que é bem conhecida, acho que eu já falei aqui no igreja de Casimiro, né? É que todo ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. O vazio dele é do tamanho de Deus, ou seja, o próprio Deus preenche isso. Então, por talvez muitas situações, ou por alguma experiência fracassada na vida, em relações ou em relacionamentos, a gente se acha muito distante de Deus. E sabe uma coisa que para mim, pelo menos, funciona, e eu queria deixar essa deixa para nós essa manhã, mas para mim funciona quando eu estou me sentindo distante de Deus, pensar no Deus tudo. Isso eu pratico há muito tempo já, e para mim tem muito efeito. Mas é lembrar da realidade onde Deus está, que é do Pai de amor, onde Deus está. O Pai que é amor, o Filho que estendeu a sua graça a nós, por intermédio do seu sacrifício, e a comunhão do Espírito, que ela nos leva à comunhão com Deus. Sabe? Quando eu me sinto sozinho e, sei lá, daqui um pouco, quando a gente está aflito, meus irmãos, a gente não consegue compartilhar. Quem consegue compartilhar com alguém quando está aflito? Quando tem um dilema, quando alguém consegue compartilhar com a esposa, com o esposo, com os amigos, alguém consegue? Quando a gente está aflito, a gente só se sente sozinho. Não existe outra escapatória, cara. Eu estou sozinho, e aí eu já não tenho força para orar, eu já não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para conversar com Deus, eu me acho muito distante dele, amém? Vamos aqui? E com isso eu fico pensando, poxa, cara, eu estou muito longe de Deus, eu estou muito fracassado, agora eu não sei o que eu vou fazer. Para mim funciona da seguinte forma: lembrar que existe uma realidade muito presente, que é de um Pai de amor que enviou o seu Filho, do Filho que estendeu sua graça,
do Espírito Santo que nos leva à comunhão com Deus. A gente consegue ver, cara, 3 trabalhando em conjunto, que por mais que eu possa estar sozinho, cara, eu tô cabisbaixo essa semana, mas eu olho para o céu e eu consigo ver, cara, olha só, tem 3 pessoas trabalhando em conjunto por mim, por ti, pela comunhão da nossa família, da nossa casa, por querendo que tudo dê certo assim como a gente quer, ou muitas vezes a gente nem quer que dê certo, mas os 3 trabalhando em favor disso, o Pai sendo um Pai de amor, o Filho que estendeu a sua graça um dia para que a gente pudesse ser salvo, o Espírito Santo que nos leva a essa comunhão com Deus. A gente não se sente mais sozinho. Quem consegue se sentir sozinho pensando dessa perspectiva? Ou pensando nessa realidade que é real? Nesse exato momento, existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo se regozijando e glorificando um ao outro. Eu não consigo me sentir sozinho. E geralmente quando eu estou assim, eu começo orando ao Deus Todo, falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Depois eu falo ou peço o que eu quiser. Mas isso é um conselho, vocês podem praticar isso em casa, mas orando dessa forma, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito, sabendo que os 3 é um Deus só. Amém? A gente perceba que nós fizemos parte dessa família, por isso nós nos achegamos ao redor da presença, como a gente tem falado aqui nessa série, como pais, como mães, como filhos, como filhas. A gente precisa ter esse entendimento firmado em nosso coração. Eu me acho tão distante de um Deus que me chamou para ser família. Se eu tenho essa consciência, eu não vivo mais da mesma forma. Muito menos eu deixo a minha casa, a minha família viver de maneira diferente, porque existe um zelo a ser cumprido. Se a gente entende a realidade da família de Deus, a gente precisa entender que a gente precisa convergir com esse desejo de Deus com as nossas famílias. A gente tem falado aqui, tem falado há várias pregações já a respeito de famílias ao redor da presença. A gente, talvez, de certa forma, a gente estava... A gente está querendo dizer que o desejo de Deus, a gente, talvez nessa série de mensagens todas, a gente está querendo dizer que o desejo de Deus e o que a gente está querendo fazer aqui, pelo menos nessa igreja, da realidade da nossa casa precisa convergir com o desejo do Senhor em se relacionar e de ter nós para Ele. O problema é que nosso coração muitas vezes está distante disso. A gente se apega somente a problemas familiares e deixa o próprio Deus de fora de tudo aquilo que a gente precisa resolver dentro da nossa casa. Só que a gente não entende que o próprio Deus ele trabalha em unidade e em amor. E a gente está aqui, meros mortais, querendo resolver tudo com a força do braço e não colocando o próprio Deus no centro da nossa casa, da nossa família. Para a gente poder nos achegar com a nossa família ao redor da presença de Deus, a gente precisa estar em unidade. A gente já pregou aqui sobre Obed-Edom, né? Não sei quantos lembram, mas Obed-Edom ele conseguiu convergir, ele conseguiu disciplinar a família dele a como se relacionar, como conviver com a presença de Deus dentro da casa deles, porque um dia a presença de Deus esteve dentro da casa dele. E quando o rei Davi ele chega e ele fala: olha só, Obed-Edom, valeu pelos 3 meses que a presença de Deus ficou aqui, mas agora eu preciso levar ela para o centro de Sião, eu preciso levar ela para Israel, e agora vocês não vão ter a presença de Deus mais. Se um filho de Obed-Edom tocasse na Arca da Aliança, eles morreriam, porque alguém um dia tentou tocar na Arca e morreu, né? Então, um dia a Arca estava na casa, na sala, na cozinha, sei lá, até algum lugar da casa, ela estava aqui, e aí está o Davi correndo, tipo, Davi, tu não pode tocar isso, senão tu vai morrer. Ou seja, Obed-Edom, ele disciplinou a família dele a se relacionar com a presença de Deus. Ou seja, a família de Deus, a nossa família precisa convergir com a realidade de Deus. Então, quando o rei Davi ele leva a Arca da Aliança para o Monte Sião, Obed-Edom já não tem mais a presença de Deus. O que ele faz? Ele pega a família toda dele e vai ser porteiro na tenda do encontro, no tabernáculo de Davi, porque ele não queria ficar longe da presença. E o melhor, ele entendia que a família dele não poderia ficar longe da presença de Deus. Obed-Edom cumpriu isso que a gente está falando nessa série de mensagem. Famílias diante da presença de Deus.
Agora eu pergunto para vocês, aonde que está a tua família? Ao redor de que presença ela está? Ou ela está procurando chegar ao redor da presença de Deus? Faço essa pergunta para você. Tu tem de uma certa forma, trabalhado em favor disso, por mais que não esteja concluso? Será que o foco da minha família ela está na presença de Deus, e a presença de Deus poder, de uma certa forma, dar um parâmetro, um norte para tudo aquilo que a nossa família está vivendo? Se a gente acredita em Jesus, se a gente crê que Jesus, e muitos irmãos se apegam nisso, que, cara, Jesus vai resolver o meu problema é tal, mas Jesus curou aquele cego, Jesus curou aquele coxo, que vai resolver o problema da minha família. Mas a gente não está colocando Jesus no centro da nossa família. Como que a gente quer que Ele resolva os dilemas da nossa casa? Como que a gente vai chegar, como a gente vai chegar com a nossa família ao redor da presença de Deus, se, tipo assim, Ele não é o centro disso? Mas quando a gente quer colocar Ele como centro, a gente pode sim nos achegar. Talvez só eu estou me achegando diante da presença de Deus, a minha família está ficando de lado. Será que isso está certo? Então, o desejo, a gente pode resumir que o desejo de Deus é que a nossa família convija com a família da Trindade. Esse relacionamento de unidade, de amor, de perfeita harmonia. Irmãos, eu não estou falando aqui que perfeita harmonia vai ser a gente nunca mais discutir, a gente nunca mais brigar, a gente nunca mais gritar com o nosso filho em casa. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o espírito, com a unidade com o espírito. De eu poder olhar para a Carol e saber que, por mais que a gente talvez não teve um tempo de oração hoje, mas a gente está na mesma unidade, no mesmo espírito, caminhando juntos, lado a lado, para que as coisas deem certo, tanto na terra como no sentido espiritual, por mais que seja a mesma coisa. A gente caminha para que isso dê certo. Que é a mesma coisa, tipo, cara, eu estou puxando o Davi para um lado, a Carol puxando para outro. Mas ter a unidade no espírito é ter essa consciência de que, cara, a gente está fazendo a mesma coisa. Amém? A gente está caminhando para o mesmo lado, que é diante da presença de Deus. E a gente fala, tá diante da presença de Deus, não está somente aqui no domingo, quando a gente está cantando a presença de Deus, está aqui, as famílias estão todas ao redor, mas é um sentido de que como era na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, era a presença de Deus no centro e o povo de Israel ao redor da presença de Deus, sentindo a presença de Deus, podendo ter acesso à presença de Deus, não só como um sumo sacerdote do tabernáculo de Moisés. Então, a gente colocou esse nome para que a gente possa entender que, cara, as nossas famílias, elas precisam convergir com o desejo de Deus, de se relacionar com Ele, mas não deixar minha família de lado com isso. Sendo bem sincero, talvez a gente está caminhando sem propósito algum. Eu não falo nem como igreja, eu falo como dentro da nossa casa. Certo? Não tem propósito. Qual é o propósito? Ganhar dinheiro, viver a vida, igual o meme, salvar aqueles que são humanos. Ninguém tá ligado assim. E é viver a vida e isso aí. Tá de boa. Mas na verdade não. Aí hoje é dia de nós olhar para dentro de nós e perguntar de que maneira a gente tem vivido a nossa vida. No que eu tenho acreditado, no que eu tenho me apoiado. Deus, Ele tem um desejo, que é que a gente possa se voltar diante da presença dEle. E eu volto a dizer, não tem a ver com os cultos de domingo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a nossa vida ao redor da presença dEle. Amém? Talvez a gente não acredita mais nem em relacionamento mais, ou talvez nem no corpo da igreja, muitas vezes a gente não acredita mais, mas sabendo que o nosso Deus, Ele tem interesse de se diz cristão, se se acha cristão, a gente está falando de um Deus que Ele está totalmente preocupado com relacionamentos. A gente pode levar isso para dentro da nossa casa, a gente pode levar isso para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa empresa, para dentro da igreja, de estar aqui, de chamar o nosso irmão, de se relacionar com ele, de estar nas reuniões nas casas, de procurar isso, parar de se preocupar, parar de quebrar a cabeça, parar de bater com a cabeça na parede, querer muitas coisas que não são isso. Mas eu creio que através disso a gente possa ter as outras coisas. Buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas, né? A gente pensava muito nisso quando, eu vou procurar o reino
de Deus fazendo alguma coisa na igreja, mas é impregnar isso dentro do nosso coração. É ter isso por primeiro, é ter esse pensamento de Jesus, que por mais que eu não consegui orar de manhã, mas eu lembrei que, cara, eu precisava orar de manhã. Tipo assim, tem alguma coisa que me incomoda dentro de mim. A Carol falou aqui semana passada e eu achei tão legal que tu ter um relacionamento com o Espírito é tipo assim, tu ter um amigo de verdade. O teu amigo de verdade não precisa chamar todo dia, né? Talvez tu nem consiga chamar todo dia para conversar, mas quando tu chamar, ele vai continuar sendo teu amigo. Assim é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é totalmente encarregado a nos dar essa comunhão com Deus novamente, a trazer e a levar essa nossa comunhão com Deus. Então a gente não precisa se martirizar e dizer, meu Deus, não orei mais, não busquei mais, não orei mais em casa com a minha família, não sei o que, já era. Agora eu vou deixando porque eu estou muito envergonhado. Mas a gente precisa lembrar que o Espírito Santo de Deus é aquele amigo, que por mais que a gente não talvez de uma certa forma fale com ele, a gente sabe, a gente sente que ele mora dentro de nós. Quando ele sair, quando eu não tiver mais comunhão com ele, com certeza eu vou sentir. Ontem ainda, conversando com a Tata, eu falei, o Espírito Santo de Deus mora dentro de ti. É uma outra realidade, a gente pensar nessa realidade é diferente. Então, o meu sentimento para essa manhã é para que a gente possa entender e pensar na família da Trindade e saber que a nossa família precisa convergir com esse desejo de Deus de unidade, de amor e de harmonia. Porque esse é o nosso modelo principal de família. Não é a família de propaganda de margarina que tem disso. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com a família de Deus. E nós aqui fizemos parte da família de Deus. Amém? Será que dá para entender? Vamos colocar de pé? Vou pedir fazer essa oração. Se você quiser chegar aqui, e a gente tem feito isso nos cultos, que a gente possa orar um pelos outros, ou possa vir aqui com a tua família. Se o Espírito Santo te incomodou em coisas que tu precisa mudar dentro da tua casa, que se ele te incomodou que tu precisa mudar em algo, vamos passar aqui na frente com um passo de fé, sabendo que a gente tem essa relação, esse relacionamento com Deus. Talvez a gente possa passar todos aqui, e como uma família de Deus a gente poder orar juntos.